antes de Amós, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Glórias a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28. Amém? O mundo ainda está procurando. Se achar o livro de Obadias, vai voltando, chega a Amós, Joel. Ou então, depois de Oséias, glória a Deus, Daniel, Oséias, Joel. Bendito seja o nome santo do Senhor. É uma profecia, irmãos, dada na lei, que se cumpriu na graça. Amém? Joel, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor no verso 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma promessa. Promessa essa dada não pelo profeta Joel, mas pelo próprio Deus. A epígrafe do texto fala sobre promessa da efusão do Espírito. Observamos, irmãos, que o Joel, como nós sabemos, um dos profetas da lei, ele, inspirado por Deus, no versículo 28 da mensagem, vai dizer: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, na lei, era derramado sobre um certo tipo de classe de pessoas. Posso dizer que era derramado com conta-gotas. Só que aqui o profeta, pela palavra de Deus na vida do profeta, diz que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. A Bíblia vai dizer: sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os servos, os jovens terão visão, e os servos, aleluia, também derramarei do meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos lá para Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é a palavra ao qual é o cumprimento dessa profecia. Escuta, a palavra de Atos 2, aleluia, é o cumprimento dessa profecia. Se você, aleluia, observar, a epígrafe no texto fala sobre a descida do Espírito Santo, aquilo que profetizou Joel. Mas nós vamos entender bem direitinho, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai, aleluia, colocar a palavra no meu coração, na minha boca, para os irmãos. Observe que lemos acerca de uma promessa dada, que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo. Esses últimos dias, conforme o cumprimento da palavra, não será o último dia da igreja na terra, porque essa profecia se cumpriu. Houve o derramamento do Espírito Santo. Agora nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é cumprir o dia de Pentecostes? No 50º dia, na festa, após a festa da colheita,
a Bíblia diz que após 50 dias, cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora observe, irmãos, que o cumprimento, aleluia, da profecia de Joel, escrita por Lucas, na mensagem, no livro de Atos dos Apóstolos, fala exatamente acerca desse cumprimento. Só que ela vai se cumprir por quê? A Bíblia vai dizer por causa da unidade da igreja, ou da união. E uma igreja unida, irmãos, tem o operar de Deus, é bem lógico, é bem óbvio isso aí. Olha só, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E quando se está reunido, irmãos, está unido. Essa reunião e essa união é diferente da união de hoje das igrejas. Eu digo igrejas, não placas, eu digo pessoas. Eu estou falando de mim e você. Porque Deus conhece o meu e o teu coração. E Ele sabe, aleluia, que se eu estou unido com você, e reunido é uma coisa, e unido é outra. E se eu estou unido e reunido, com certeza vai haver o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Agora, se não tem, só tem reunião e não tem união, não tem, aleluia, derramamento de Deus. É bem lógico e óbvio isso aí. Deus não vai derramar no meio de um povo contencioso do seu poder. Derramar, aleluia, a terceira pessoa da Trindade no meio da igreja que não é unida, isso não vai existir na vontade de Deus. Então o que aconteceu naquele dia? A Bíblia diz que após os 50 dias de Pentecostes estavam todos unidos ou reunidos no mesmo lugar. E se nós olharmos o texto inteiro, ou com o texto em algumas partes, ou algum versículo, nós vamos entender que a igreja antigamente era uma igreja tão unida que não tinha necessidade. O que era essa união? O irmão olhava para o irmão e disse: vixe, rapaz, o irmão José está passando necessidade. Peraí, não vai passar mais não. Vamos lá ajudar o irmão. E tu vai fazer o quê? Eu vou vender uma casa ali. Eu vou vender uma fazenda. Eu vou vender as minhas propriedades. E eu vou ajudar o irmão José. Essa igreja era unida. E era por isso que Deus escolheu a igreja unida. Agora, quantas pessoas estavam reunidas? Tinha 500. 500 pessoas estavam reunidas. Mas só tinha 120 dessas 500 que esperou até o último dia. Chegou no 49, já não tinha mais 500. Quando chegou em 50, só tinha 120 dos 500. Então, em primeiro lugar, Deus só vai derramar do seu Espírito Santo, em primeiro lugar, se o crente estiver perseverando. Aleluia. Perseverando nessa promessa, esperando a promessa. Em segundo lugar, ele é unido com a igreja. Dá-se entender, irmão, então, que em parte eu posso dizer, eu vou falar por mim agora, que muitos irmãos, aleluia, não receberam o Espírito Santo porque nem perseveraram e nem estavam unidos, só estão reunidos. Nós somos unidos e reunidos, mas alguns são reunidos, mas não são unidos. Amém? Quem está compreendendo a glória de Deus? O negócio aqui está ficando bom. Então, queridos, em primeiro lugar, nós sabemos que o povo, ele perseverou. Sabe por que perseverou? Porque Jesus disse assim, ó: ficar em Jerusalém, não saia para canto nenhum. Ficar em Jerusalém é ficar na igreja. Eu posso dizer que hoje em dia você tem que ficar na igreja, aonde você está, para receber aquilo que Deus tem para você. Ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder que descerá do alto. Aí vem a promessa de Joel na lei, que foi derramada não na lei, na graça, na vida de Jesus, no período, aleluia, da graça de Deus. Então o que aconteceu? Havia um povo que estava esperando, e essa esperança nasceu no coração daqueles homens, ao qual Deus disse: ficai em Jerusalém.
Eles estavam o quê? Perseverando. Mas parece que no meio daqueles dias de Jesus até o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, alguns esqueceram da perseverança. Alguns desistiram na caminhada. Porque acredito eu, irmãos, que quando Jesus disse isso, não foi de um dia para o outro que foi o derramamento do Espírito Santo, de maneira nenhuma. Ele é sábio, Deus. Deus, ele é intelecto em provar o povo na perseverança. Persevera. Jesus disse: ficar em Jerusalém, isso ali foi algo que passou um longo tempo para o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que eram mais de 500 que Jesus falou. Eram mais de 500. Foi se passando o tempo. É igual a história de hoje, irmão. Jesus disse que voltaria, mas o povo está muito disperso, se desviando, deixando Jesus, largando a cruz, voltando para o que fazia antes. Era na bebedeira, na prostituição, era em tudo que não prestava que ele fazia. Eles voltaram a fazer, ou seja, o cão voltou a comer o seu próprio vômito. O porco lavado voltou, aleluia, para a lama. Então o que acontece? A Bíblia vai dizer que desses 500 só 120, porque estavam perseverantes, reunidos e unidos. São três coisas que não pode faltar na vida do crente. São três coisas distintas que tem que haver: perseverança, união e estar unidos. Unidade, união, reunião e perseverança. Se não tiver essas coisas, ninguém vai receber nada de Deus. Deus, ele é sábio, irmãos. Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: se eu não vou derramar o meu Espírito sobre esse incrédulo que não gosta lá do irmão fulano, que não gosta da irmã, que não gosta do pastor, eu vou derramar o meu Espírito sobre o pastor Valdir. Não vou derramar sobre ele não, porque ele não é pastor, ele é pastel. Está entendendo o que eu quero dizer? Então o que aconteceu? A Bíblia diz que por causa dessa reunião, dessa perseverança e dessa unidade, de repente, no meio deles, naquele dia, em um daqueles dias da reunião daquele povo, os 120, entrou um vento. Esse vento foi um vento diferente. O sopro do Espírito Santo de Deus entrou sobre aquele lugar onde eles estavam reunidos e unidos. Porque estavam reunidos e unidos, eles estavam esperando essa promessa, acreditaram na promessa, não duvidaram. E um vento de um som diferente. A Bíblia diz que era um vento veemente e impetuoso. Era como um som de um vento, só que não era um vento, irmãos. Lucas, quando ele diz assim, ó, e de repente veio do céu um som como de um vento. Nós sabemos que o vento faz um som, só que eles viram que era um som diferente, que encheu toda a casa. Então eles estavam reunidos no templo, ou numa casa, não sei, mas eles estavam ali na presença. Nós estamos aqui na presença de Deus. Será que nós estamos unidos e não somente reunidos? A palavra vai dizer, irmãos, que esse vento era impetuoso, encheu todos que estavam na casa. Os que estavam na casa estavam sentados, estavam reunidos. Isso confirma e prova que onde houver 2 ou 3 reunidos e unidos na presença de Deus, Jesus se faz presente. O Espírito Santo se faz presente. Deus se faz presente. Sabe, irmãos, esses dias eu observei uma coisa interessante na minha vida. Eu nunca tinha observado para isso. E eu acredito que é o cumprimento também da palavra na minha vida, porque a Bíblia vai dizer que quando a arca
de Deus foi levada para a casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que por 3 meses aquele homem prosperou, aquele homem viveu a vida regalada, só por causa da presença de Deus dentro da casa dele. A bênção tinha chegado, a glória de Deus se manifestou. Eu estava observando, irmãos, porque estava observando que muitas vezes eu botei pessoas dentro da minha casa, e eu comecei a observar que essas pessoas saíram abençoadas. O irmão John, estou tentando lembrar do outro irmão que não tinha emprego, não tinha nada, nunca tinha tirado a carteira, tinha vontade de ter a carteira de motorista, e ele saiu da minha casa, arranjei um emprego para ele, foi empregado. Nesse emprego ele tirou a carteira de moto e motorista. Eu digo, rapaz, aí agora nós estamos com um casal lá em casa, aquele casal está sendo abençoado. Eu comecei assim, rapaz, casa de pastor, quem está na casa de pastor está na presença, tem a arca do concerto lá, porque o irmão está sendo abençoado, irmão. Sério, coisa incrível. Eu disse para ele, esses dias assim, rapaz, sabe o que é isso? É a casa do pastor. Ah, não, vamos para lá não, viu? O pessoal até querendo morar lá em casa, vá não. Sabe o que é isso? É a presença de Deus, a arca de Deus, a Shekinah de Deus. Então o que aconteceu? Por causa dessa união, dessa unidade, tem presença de Deus, irmão. E se tem presença de Deus, tem bênção, tem prosperidade, tem derramamento do Espírito Santo. A palavra vai dizer que por causa dessa união, por causa dessa reunião e por causa dessa perseverança, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, e foram vistas por ele línguas repartidas como que ele fogo. Agora é interessante que essas línguas, elas se transformaram, eu acredito não está na Bíblia, mas está dizendo que é línguas repartidas aquele fogo. Então eles falaram línguas estranhas, a língua dos anjos, como diz Paulo em suas epístolas. Só que quando houve aquele alvoroço, que alvoroço? O derramamento do Espírito Santo causou um barulho, e esse barulho era tão ensurdecedor, irmão, que chamou a atenção de muita gente, de uma multidão. Agora eu vou te explicar uma coisa linda e maravilhosa que eu estava lendo aqui, meditando essa palavra, porque Deus me deu essa palavra hoje aqui. Sabe o que eu entendi aqui? Uma coisa interessante é que a Bíblia relata bem claro que quando essas línguas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo, todos receberam a promessa. O cumprimento da profecia de Joel se cumpre aqui sobre a vida deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora preste atenção. Quando veio o fogo, o Espírito Santo ia falar em mistério. Depois ele vai falar mais mistério. A Bíblia vai dizer, irmão, que eles ficaram pasmados. Sabe por quê? Porque eles disseram, não são galileus assim os homens? Como é que está falando a língua que nós somos nascidos? Agora eu lhe pergunto uma coisa interessante, o que me chamou a atenção. Irmãos, aqueles homens galileus, eles falavam somente uma língua. Não tinha escola para ensinar o inglês como tem hoje, o francês, o alemão, o espanhol, o italiano. Não. É por isso que ele vai dizer assim, correndo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Deus permitiu, no derramamento do Espírito Santo, que ele fosse glorificado através do povo galileu, falando uma língua de outros países. E a Bíblia vai dizer que estavam lá o quê? Partos, medas, elemitas, habitavam, que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito. O povo falava, os galileus falando a língua,
egípcios. Está entendendo? Você acredita nisso? Que Deus pode derramar do Espírito Santo e você, um dia, porventura, cheio do Espírito Santo, fosse para outro país e você falasse fluentemente o inglês, sem nunca ter estudado inglês? Foi o que aconteceu. Esses homens, aleluia, cheios do Espírito Santo, falaram a língua dos povos. Então cada um ouvia falar a sua própria língua. Nós estamos vendo aqui várias nações que Deus reuniu para se juntar os que estavam unidos e manifestar a sua glória através do Espírito Santo de Deus. Quem está crendo da glória a Deus, bate palma para Jesus. Que Jesus lindo e maravilhoso. Olha só, irmãos. Olha como a palavra de Deus se cumpre. Se a palavra de Deus se cumpriu aqui, nós estamos aguardando uma outra promessa. Além dessa promessa, esse revestimento de poder de Deus, esse batismo do Espírito Santo, ao qual, quando eu me converti, eu almejei tanto, de maneira que eu me apressei em querer ser batizado do Espírito Santo. Eu queria falar em outras línguas. Eu queria ser, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu fiz? Eu busquei, eu perseverei. O meu pastor me disse: tem que buscar, meu filho, tem que orar, tem que jejuar, tem que ir para o culto, tem que ir para a vigília. Faz tudo certinho que Deus vai batizar. O meu pastor me ensinou assim. Eu ensino toda a vida para a igreja. Eu queria tanto falar em línguas estranhas, meu irmão. Vai jejuar, vai consagrar. Não perde culto. Vem já adorando a Deus quando sai de casa. Glória a Deus. Porque de repente você vai ser batizado no Espírito Santo. Aleluia. O tempo de batizado e derramado no Espírito Santo nunca cessou. Está faltando, sabe o quê? Vaso. E quem é vaso? Somos nós. O que aconteceu lá? O profeta disse: arranja muitos vasos. Quando disseram: me dá mais um vaso, filho. Mãe, acabou o vaso. Acabou o vaso, acabou o azeite. Acabou o azeite, acabou o derramamento do Espírito Santo. Acabou a unção. E por que está faltando vaso? Porque não tem vaso mais em busca. Não estão mais buscando, não estão mais jejuando, não estão mais sendo fiéis a Deus. Eu duvido que Deus não vai derramar do seu Espírito Santo no crente fiel, aquele verdadeiro, aquele que está em união com o ministério, que está vestindo a blusa do ministério, que está arregaçando a manga pelo ministério, ao qual ele está. Mas não tem como, irmão. Não tem como Deus não fazer isso. Deus, ele olha para você e vai dizer assim: rapaz, aquele está ali, eu estou observando ele, faz isso. Ele está perseverando, ele está lutando pela obra. Ele está sabendo que a obra não é do pastor Valdir, a obra é minha. O pastor Valdir é só um mordomo, é um que cuida, que está zelando, que está ensinando, que está conduzindo o rebanho que é meu. Tem como, irmão, Deus não fazer? A Bíblia vai dizer, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Preste atenção o que Deus faz. Deus reuniu todas as nações debaixo do céu naquele dia, escolhido por Deus, não foi pelo homem, por causa da união, da reunião e da perseverança da igreja. Aleluia, Deus. Era uma igreja que perseverava de noite. A Bíblia vai dizer que estavam todos os dias no templo, irmão. Não tem como Deus não se constranger, porque muitas vezes somos constrangidos por Deus, mas Deus se constrangeu com a igreja de Atos Apóstolos, porque era uma igreja diferente, era uma igreja cheia de amor, cheia de união, se preocupando com os outros.
Parece que eles procuravam. Quem está precisando? Vamos ajudar. Esse pastor não precisava nem saber. Eu esperava pelo pastor. Era uma coisa linda demais. Eu não podia deixar de fazer. Estavam todas as nações naquele lugar, naquele dia, para Deus ser reconhecido, ser glorificado. E olha que foi. A palavra vai dizer: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E estavam confusas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha quem não estaria confuso. Se eu estivesse lá, um galileu, um judeu, falando o português. E eles estavam falando o quê? Eles estavam glorificando a Deus, falando das maravilhas de Deus. Você já imaginou? Eu ficaria. Eu estou lá em Israel, e um judeu falando a minha língua, o outro lá, judeu falando o árabe, o outro alemão, o outro francês, e aí por aí foi. É de glorificar Deus, irmão. É de ficar baixo, queixo caído. Mas só aconteceu isso por causa da perseverança, da unidade e das reuniões da igreja. Nós estamos numa reunião. Isso aqui é uma reunião. Você sabe o que significa assembleia? Assembleia é reunião. E nós estamos numa reunião como essa. Poderia Deus manifestar o seu poder e a sua glória aqui de uma maneira sobrenatural, de maneira que ia chamar a atenção dos vizinhos, todos queriam correr. Sabe o que eles diziam lá fora? Ele falava assim, ó, apontando para dentro do altar da igreja: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Aleluia, Deus. Verdadeiramente Deus está nesse lugar. Foi o que aconteceu. Todos ficaram pasmados, dizendo assim, ó, e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua em que nós somos nascidos? Os homens indoutos. A Bíblia diz que João, Pedro, eram indoutos, leigos. Como é que nós estamos ouvindo ele falar? Cada galileu falando para as nações. Eu posso dizer assim, irmãos, que Deus direcionou assim: ei, Tomé, fala para o egípcio. Ei, João, fala aí para o grego. Ei, Pedro, fala aí para o italiano, sabe? Deus dividiu bem direitinho, os homens ficaram maravilhados. E aí narra Lucas que havia muitas nações. Só que nós estamos observando que tem lá partos, uma nação, médios, elenitas, da Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponta Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Junto Cirene, os forasteiros, romanos, tanto judeus como os prosélitos, como estrangeiros, os cretenses, os árabes. Tinha até nada. A Arábia estava lá, irmãos. Deus reuniu o povo. Todos temos ouvido as nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. E eles não estavam falando outra coisa a não ser da grandeza de Deus. Não era fofocando, não era disse-me-disse, não era apontando, não era humilhando, não era fazendo outra coisa a não ser falar das grandezas de Deus, porque o crente só tem que falar das coisas celestiais, das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Pensa num negócio diferente que seria, como foi diferente naquela época a igreja, se seria hoje a igreja do Senhor. A igreja seria reconhecida. Era uma igreja inabalável. Olha, as portas do inferno estão prevalecendo hoje contra a igreja. Sabe por causa de quê? Por causa da falta da união, da unidade, da
perseverança. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, mas está prevalecendo. Sabe por quê? Quantas igrejas foram derrubadas? Queimadas. Quantos países não aceitam mais ninguém andar nem com a Bíblia, nem no celular, nem conduzir o objeto Bíblia, palavra de Deus nas suas mãos? O inferno está prevalecendo, porque não existe mais essa igreja, não existe a unidade. Sabe, irmãos, quando se tem uma corrente, você pode observar que a corrente era formada de elos, né? Aí vem o outro, aí vem o outro. Ela se torna bem difícil de quebrar, porque elas estão unidas. Uma corrente não é uma peça só. Se ela fosse uma peça, era de ferro, mas não, ela forma uma argola, aí a outra argola encaixa, aí vai. Então ele está unido, duvido de quebrar. Se não for com uma ferramenta para se cortar, puxando não quebra. A igreja fosse assim, seria cada igreja um elo. A Assembleia de Deus está unida ao Templo Central. O Templo Central está unido à Bela Vista. Bela Vista está unida a Deus e amor. Meu irmão, não tinha o diabo no mundo que prevalecesse. Só que fizeram assim, ó. É para lá, Assembleia. É para lá, Deus e amor. Nós somos os santos. Nós somos os salvos. É nós. E aí sim transformou-se numa igreja dividida. E o que diz a Bíblia acerca de divisão? Que um reino subdividido não vai prevalecer, não vai resistir, não vai existir. Não vai. E é verdade, Jesus falou isso aí, quando chamaram ele de Beelzebul. Se eu expulso o demônio pelos demônios, se eu sou demônio, então o reino do diabo não vai subsistir. É bem óbvio, é claro que Jesus falou muito certo. Se eu sou demônio, estou expulsando o próprio demônio, então o reino dele não vai subsistir. A palavra vai dizer, irmãos, que todos se maravilharam, estavam suspensos, diziam uns para os outros. O que quer dizer isso? Nós observamos que os homens que não estavam crendo achavam que eles estavam cheios de mosto, embriagados, sendo uma hora não cabível para estar embriagado. É tanto que vem a declaração de Pedro, ou o discurso de Pedro, em relação ao acontecimento, a uma explicação para tudo isso. E obviamente Pedro, aleluia, além de dar o testemunho de Jesus acerca do que aconteceu, por ser entregue, mas conduzido para ser morto, ele ainda fala do cumprimento da profecia de Joel, por causa da perseverança da igreja, por causa da unidade da igreja, onde se reuniam, mostravam, aleluia, um só pensamento, um só coração, um só falar. Sabe, como eu falei da corrente, irmãos, você já imaginou se nós tivéssemos o mesmo pensamento, todo mundo, o mesmo coração, todo mundo da igreja aqui agora, o mesmo falar, nós seríamos um em muitos. Aleluia. E aí é imbatível. Observe Deus. Deus, ele é 3 em 1. 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O diabo também é em 1 também. 3 em 1. É o falso profeta, a besta, o diabo, que é a serpente. Nós somos formados também em 3 em 1, corpo, alma e espírito. A igreja precisa também ser em 1, mas eu digo não só 3, em um pensamento, em um só falar, em um só coração. Se torna uma igreja imbatível. As portas do inferno não vai prevalecer com essa igreja.
Você pode observar que no versículo 42, quando houve as primeiras conversões, as primeiras almas se converteram após o discurso, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha só, a palavra vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e por causa desse temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os sinais que se faziam pelos apóstolos é por causa da união da igreja, é por causa do temor da igreja, é por causa de cada alma, irmãos. A Bíblia diz que cada alma, não tinha um no meio deles que não tivesse temor. Lucas não ia escrever nenhuma heresia, nenhuma abobrinha. Ele vai dizer: em cada alma havia temor. Para Lucas escrever isso aí, ele precisava verdadeiramente ter o Espírito Santo de Deus, e Deus diz assim: olha, José tem um temor, Pedro tem um temor, João, Maria, e toda a alma ali pode escrever: tenha medo e temor a Deus. E por causa desse temor e dessa unidade, muitos sinais, muitos milagres. Por isso que dizem que o tempo de milagre acabou, não tem mais milagre. Não, irmãos, Hebreus 3:1, Jesus não mudou. O que está mudando somos nós. Nós deixamos se apartar do elo da união. Se apartamos do elo, soltou-se da corrente. Ela se tornou-se vulnerável, aquele pedaço. É diferente dela, né? Formada toda de elo. Eu duvido aquele elozinho solto ter condição de ser útil. Vamos supor que para puxar um carro, um caminhão, rapaz, tem uma corrente aqui, bota a corrente bem ligeiro demais. Bota o Gonzaga naquela máquina que ele trabalha, todo puxar aqui o caminhão, puxa na hora. Agora um elozinho não tem nem como encaixar, é inútil. Mas os elos estando unidos se tornam tão útil, tão forte, que arrasta caminhões. Diz a palavra de Deus que por causa dessa perseverança e cada alma de temor, todos que estavam ali estavam crendo. Por quê? Porque estavam vendo as maravilhas, estavam tendo sinais. Paralíticos andavam, mortos ressuscitavam, coxos se levantavam, por causa dos sinais, das maravilhas, diz a palavra do Senhor. Todos estavam crendo. É verdade, ali tem Deus, vamos para lá que ali tem Deus. Todos criam, estavam juntos e todos tinham tudo em comum. Ninguém era melhor que ninguém, não. O rico era igual ao pobre e o pobre era igual ao rico. É diferente da igreja de hoje. Somos tão miseráveis, eu vou dizer desgraçados. E o desgraçado é igual aquele que não tem a graça, viu? Que abre uma igreja só para o rico, só para colocar. Já prestou atenção nisso? Rapaz, a igreja lá só vai rico. A igreja do pobre não tem vez não. O pobre tem vez não, porque não é dizimista. O dízimo do rico deve ser coisa de 2 mil, 3 mil, 5 mil para cima, né? Diz do pobre, é salário mínimo, 100 e pouco. Para ele, 100 reais, na igreja do rico é R$1. A palavra vai dizer, Deus, que por causa dessa unidade, dessa união, todos que criam estavam juntos e tudo é em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, está aqui, ó, versículo 45. E repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Me diga se ele tem coragem. A gente tem coragem? Você tem coragem de dizer assim: o pastor Valdir está despejado, o aluguel foi pagar, foi despejado. Você tem coragem de vender sua casa,
para comprar uma para ele? Ou sair da sua casa e dar? A igreja tem isso hoje? Tem não. Ninguém tem. Nós não temos. E tem coragem de dizer assim, rapaz, aquele camarada está no meio da rua, vamos botar dentro da nossa casa. Desconhecido. Você tem coragem de botar dentro da sua casa para morar? O cara que vive na droga, no crack, na cocaína, você tem coragem de estar dentro da sua casa? Você tem. É o que eu tenho. Viu? Ninguém tem. Me lembrei do nome do rapaz, Giovanni. O irmão Giovanni morou com a gente. Doido uma vez. Tem coragem. Sabe o que é isso? A igreja. É o papel da igreja. A Bíblia vai dizer, ó, que eles repartiram, perseveravam todos unânimes. Olha só. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Se eles perseveravam, irmão, para receber o revestimento de Deus, o Espírito de Deus, imagina depois que eles receberam, como é que ficaram. Aí que eles estavam mesmo todos os dias no templo. Se eles já estavam todos os dias, não mudaram. E aquele que recebe e tchau, né? Que nem aqueles 10 leprosos, só que veio agradecer foi um. Sabe o que acontece quando Jesus perguntou assim, e não foram 10? Só veio um que é estrangeiro para agradecer? Eu imagino que quando o que veio agradecer se encontrou-se com os outros, estavam tudo leprosos de novo. Os ingratos. Os ingratos. Não está na Bíblia, tá, irmão? Eu imagino só. E ele voltou e disse, foi que teve lá. Aí eu fui agradecer, né? Não sabe agradecer, são esquecidos. Mas esse aqui não. Mesmo cheio do Espírito Santo, perseveravam dando todos os dias no templo. No partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Sinceridade no coração. Todos os dias estavam assim. É interessante, irmão, essa passagem. Ela nos ensina muito acerca de como ser igreja. Porque a igreja não é só vir no culto. Não é só se reunir no dia dos cultos marcados, não. Ser igreja, porque a igreja somos nós. Não é só templo formado em paredes. É isso que nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos 2. Agora no 47 dias após a fusão do Espírito Santo. Estavam todos os dias perseverando no templo. Em casa, no partir do pão, eles comiam juntos. E era com alegria. Tinha prazer. Louvando a Deus. Presta atenção, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha só. Você sabe o que quer dizer cair na graça de todo o povo? É a pessoa ser tão querida no lugar que ele mora, que o povo olha assim e diz, rapaz, ali é crente. Dá para ver a diferença entre fulano e Beltrano. Caía na graça do povo, irmão. O povo abraçava. O povo queria ele perto. Sabia que era um crente diferente, porque estava louvando a Deus, estava caindo na graça de todo o povo, toda a rua, onde ele andava, era contagiando as pessoas pelo poder de Deus, porque era cheio do Espírito Santo, porque era perseverante, porque tinha uma união tremenda, não só em casa, só unido, muito unido com meu filho, com minha esposa, meu mozinho, quando chego na igreja, ixi, quem está pregando hoje é o pastor, meu Deus. Eu não gosto dele, prega. Aleluia, Deus. Acho que eu vou ir embora, você não gosta, né? Não é não, meu? Quem está pregando hoje é o presbítero Luiz, está dando a doutrina. Vixe. Sou mais do pastor Valdir. Não, sou mais do Luiz, não gosto do pastor Valdir, não. Misericórdia.
Entender a graça, irmão. O povo era tão tremendo que caía na graça de todo o povo. E por causa dessa graça, Deus, Ele enviava, irmão. Ele chegava para o ímpio assim: entra aí, meu filho, entra. Quando eu estava ministrando lá no Traí, eu fiz até o vídeo, aquele cidadão que entrou. Eu pregando aqui, irmãos, ele entrou, se ajoelhou, e chorando. Sentou, chorando. Quando foi no final do apelo, ele levantou a mão e disse: eu quero. Você está se reconciliando? Não, estou aceitando. Nunca eu sei que fui crente, não. Eu ia passando e ouvi uma voz dizendo: entra aí. Irmãos, eu ia para o bar. Ele tinha um pouco de bebida, que eu sentia o cheiro de álcool. Mas ele disse: eu ia para o bar. Quando terminou o culto, que ele acende Jesus, ele disse: eu posso louvar? E ele louvou um hino que ele não sabia nem a letra. Se eu não tivesse cantado com ele, não dá. Vocês viram no vídeo. No final do culto ele disse: pastor, o senhor pode ir lá em casa? Poxa, é só trazer para minha esposa, né, que ela está querendo. Ele não sabe onde é que eu estou. Eu saí de casa sem direção, nem avisei ela. Bora, meu filho, você mora não? Na rua da igreja aqui, lá no final, bora lá. Cheguei lá, ele tão alegre, disse: ei, minha filha, eu vim aqui, eu estava na igreja. Agora eu sou crente. A mulher se levantou rápido, veio. Disse: só um momento, tem gente aí, eu vou colocar uma roupa mais decente. Eu estava paletó, ela viu que era pastor e a mãe era crente. Aí eu disse: mano, minha filha, eu estava na igreja, aceitei Jesus. E ele falando assim, dá vontade de chorar. Eu não sei o que houve, minha filha. Eu pensava que você estava ali no bar bebendo. Não, eu ia para o bar mesmo, mas uma voz disse assim: entra aí, eu te quero, tu entrando aí. E eu entrei, e eu estava chorando sem saber por que eu estava chorando. Era o que estava acontecendo aqui, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de se salvar. Deus acrescenta. Será que eu posso dizer que se tem cadeira vazia é porque está faltando unidade? União? Amor? Ou eu posso dizer assim: rapaz, as igrejas neopentecostais é lotada. Obviamente Deus, Ele sabe o que é quantidade e qualidade. Deus só quer qualidade, não quantidade. Mas também Deus não quer que nenhum se perca. Porque você já imaginou, irmão? Se eu olhasse aqui e olhasse para o Gabriel e disse: o Gabriel é trabalhoso aqui nessa obra. Claro que não é, né? Não sou preto. Meu Deus, eu queria que ele fosse embora. Ele está só atrapalhando os cultos. Você acha que Deus ia se alegrar comigo? Eu comecei logo a fazer acepção de pessoas nessa hora. Tem um ditado que eu já ouvi muito durante a minha caminhada: pastor, não se preocupa não. Se ele for embora, Deus manda 10. Aí eu fiquei pensando: se é, irmão? Quer dizer que Deus deixou de amar aquele que foi embora. Deus fez uma acepção tão grande, Ele não faz acepção, mas Ele fez, né? Não, se sair é porque Ele está dando pedra de tropeço aqui. Deus vai mandar 10, se Ele sair, não vai, meu irmão. Eu não estou nesse negócio aí, não. Não tem lógico, mas tem muitos que dizem isso. Eu ouvi muito isso. Deus ama ele, o perturbador, o trabalhoso. Aleluia. Da mesma forma como ama aquele que é fiel, que é bom na igreja. Para encerrar agora, eu estava falando com um pastor que foi lá em casa esses dias. Ele disse: pastor, teve um evento na minha vida que eu aprendi muito. O que foi? Fui convidado para entrar num evento para assistir um estudo. Quando eu cheguei lá, nós fomos cercados de homens armados, cada um com uma metralhadora. Começou a gritar conosco: bora! Todo mundo aí deita no chão! Cala a boca!
Os caras usaram de violência. Irmão, nós deitamos no chão. Eu, sem entender, me deitei. Teve um que se estirou. Pai, não sei o que, vem aqui. Fulano, vem aqui. Pega esse aqui, esse valentão aqui. Aí puxou o cara de um lado, o outro veio, levou, arrastou. E ele não dá de saber que aquilo ali era um teste. Mas era tão real que ele disse, pastor, eu não acreditava que aquilo ali não era um teste. Sei que foi uma coisa tão linda. Ele disse que, no final, né? Ele disse que quando ele ia passando aqui, ele tinha 2 caras pendurados, enforcados, sangrando. E 4 soldados com arma. E o povo passava, ai meu Deus, levantou, não sei o que, cala a boca, quem chorar aí vai morrer. E aí teve algumas pessoas que tinham trauma, e aí ele sabia, aquelas pessoas que estavam ali, sabia toda a história dela. Perdeu o pai, por exemplo, aí chegava assim, saiu todo mundo, aí chegava uma pessoa e disse, colocava um ovo na mão dela, e ele dizia assim, pastor, ele chegava assim, isso aqui é seu pai, cuida dele. Aquela pessoa, de repente chegava um soldado, começava a puxar pela ponta, ela segurando o ovo, e o ovo era o pai, tinha perdido o pai, tinha um trauma, e aquilo ali foi para tirar o trauma, porque ela culpava a Deus pela morte do pai. E aquela pessoa estava ali, e aquela organização sabia. E ela cuidando do ovo, pensando do pai, quando de repente, pá, quebrou. O cara só, como é que me disse que cuida do teu pai, se tu deixou o teu pai ali, ó? Foi você. E a pessoa chorava a entender, sabe, foi tão real, ele disse. Mas disse que depois daquilo ali, daquele negócio, ele mudou. Todos mudaram, porque todos eram pastores, todos eram líderes, esposa de líderes. Sabe, irmão? Se a gente não passar por um processo como esse, ninguém nunca vai entender quem é Deus, como Deus trabalha. Esses homens que estão aqui, eles passaram por processos muito difíceis, mas eles compreenderam e entenderam quem era Deus, o que era Deus, e o que queria Deus, e o que fazia Deus por eles. Coisa que nós, a igreja dos últimos dias, não está entendendo ainda. Acho que Deus é aquele que se agrada porque eu vou para o culto, porque eu sou fiel no dízimo, porque eu não adultério, porque eu não minto, porque eu não roubo. Isso não é só o suficiente. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos amar os nossos próprios inimigos. Eu tenho certeza que igreja, eu e você, unidas num lugar como esse, não tem inimigos. Nós não temos inimigos. Porque o nosso inimigo é aquele que vem prontamente armado, tentando nos destruir. Mas nós criamos inimigos quando dizemos assim, eu não vou mais por causa do fulano, aí sai da igreja. Eu não vou mais para aquela igreja por causa do ciclano, não vem mais para a igreja. Que tipo de cristão é esse? Como é que Deus analisa isso? Eu não vou para aquela irmã. Sai da igreja porque eu não gosto daquele povo. Eu não gosto daquela família. Eu não gosto do pastor. Eu não vou. Eu não suporto a mulher do pastor. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Muitas pessoas já me falaram isso. Eu contei até o testemunho uma vez que eu disse, irmã, se você não suporta as irmãs, então a senhora não está querendo ir para o céu, não. Como assim, pastor? Bom, essas irmãs vão estar lá no céu. Se essa irmã entre 4 paredes, como essa aqui, de 7 metros por 11, 10, não suporta a irmã, tu imagina apenas 3 cultos da semana, tu imagina uma eternidade toda no céu. Então a senhora não quer ir para o céu, as irmãs não. A senhora vai passar, é longe das portas eternais e vai entrar nas portas infernais. Que é isso, pastor? É a realidade. Aleluia a Deus. A igreja de Atos Apóstolos ensina muito. Não tinha. Por causa daquela unidade, daquela união, daquela perseverança. Por causa de um povo que olhava para o seu irmão e tinha dó. Tinha pena dele. E não fazia nada? Não, eles faziam.
Não, pastor, eu vou orar. Não adianta. A fé sem as obras é morta. A Bíblia diz que mostra a tua fé pelas tuas obras. Se não tiver obra, esses homens vazios. Peraí, não. Vamos vender nossa fazenda, nossa propriedade. Então a igreja não tinha nenhum pobre, todos eram iguais, no mesmo patamar. De maneira que Deus olhava assim: essa igreja que eu quero. Essa igreja que persevera. Essa igreja que está todos os dias adorando-me no templo. Que não vem empurrado para a igreja pela barriga. Porque alguém disse: vai para o culto, menino. Vai para o culto, menina. Não. Tinha prazer. Eu imagino que eles amanhecia dormindo assim: meu Deus, tomara que chegue logo a hora de ir para a igreja. Se pudesse, como diz o salmista, moraria na casa do Senhor por longos dias. Amém? Palmas para Jesus. Vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.